Vamos imaginar aqui. Você acorda e o dia já começa pesando mais do que deveria, uma conversa boba que te irrita além da conta, seu sono embolou, sua cabeça acelerou e no meio da tarde vem uma vontade de chorar que você não sabe muito bem o motivo aparente. Em algum momento, anoiteceu, você olha para o céu ou para o seu aplicativo de astrologia e pá! Lua cheia. Ninguém consultou o calendário antes de sentir, ou pelo menos não precisaria consultar um calendário, porque o nosso corpo, ele tá conectado a isso e ele sente, talvez antes da nossa mente colocar em palavras, e essa é exatamente a ordem que mais me fascina na astrologia. A gente primeiro sente, depois a gente entende. E faz muito sentido que tudo aconteça dessa forma, principalmente quando a gente fala de trânsitos lunares, né? A Lua é aquele corpo celeste que está mais próximo da Terra. Então, é um satélite da Terra girando em torno de onde a gente vive. Então, de todos os trânsitos que a astrologia observa, os lunares de fato são aqueles que a gente mais percebe com uma certa nitidez no nosso cotidiano. O ciclo da Lua dura um pouco menos de um mês, e aí vai caber ali inteiro dentro dessa memória que a gente vai fazendo dos dias que vão se passando. Então a gente acompanha uma lua nova, aí daqui a pouco ela virou crescente, ela vai ficar cheia, e nesse movimento, a gente vai sentindo tudo isso junto ao longo das semanas, percebendo ali nos nossos humores, na nossa reatividade e nos nossos próprios ciclos de altos e baixos de energia e motivação também. A astrologia que eu pratico, ela lê o céu como quem lê um reloginho. Então, o relógio ele marca as horas e quem vive essas horas somos nós. Horóscopo, a palavra horóscopo, ela vem exatamente do escopo da hora. Então, ela fala exatamente um relógio. A lua cheia, ela marca um momento do ciclo em que as coisas tendem a aparecer com uma certa claridade maior. E essa claridade, às vezes, pode cansar, porque quando as coisas se iluminam de uma vez, tudo fica mais intenso, né? Então é uma lua cheia, essa de agora, né, que vai acontecer no eixo Leão e Aquário. É um eixo que carrega uma das perguntas mais antigas da existência humana: quem sou eu? E quem eu me torno quando eu estou entre os outros. E aí vou te chamar para ficar comigo até o final, porque é uma alunação com muitas camadas, porque a gente tem Júpiter, Plutão, Urano participando desse céu, dessa lua cheia, e cada um deles acredito que mereça uma atenção, e a atenção é diferente de preocupação, então se acalma também, acalma o coração aí. Uma lua cheia, ela é tecnicamente uma oposição, sempre. O Sol está de um lado do zodíaco e a Lua está exatamente do outro lado. E a Terra está ali no meio. Por isso que a gente vê a Lua inteira iluminada, né? Porque ela recebe a luz do Sol de frente, sem nenhuma sombra nessa, para nossa perspectiva, né? Então, o que é uma oposição simbolicamente? A gente está descrevendo duas necessidades legítimas à frente, pedindo para serem vistas uma pela outra ao mesmo tempo. Como duas pessoas numa mesa de negociação. Cada uma tem as suas razões, cada uma tem as suas necessidades, meio por igual ali, e estão procurando um acordo que caiba e que fique bem para as duas, né? A oposição, inclusive, é um aspecto que está muito ligado ao signo de Libra. E esse equilíbrio e essa harmonia de uma negociação, por isso que é um tema tão libriano. Nessa lua cheia agora, a gente tem essas duas necessidades, né? Que são o Sol e as necessidades da Lua. O Sol, ele representa aquilo que a gente escolhe conscientemente ser. Então, ele fala da nossa identidade, da nossa direção, do nosso propósito. E a Lua, ela representa aquilo que a gente sente antes mesmo de escolher. Então, ela fala da nossa memória, dos hábitos que a gente faz meio automaticamente e tudo aquilo que faz a gente se sentir em casa. Quando esses dois pontos se encaram no céu, a vida também coloca um espelho
diante da gente. E esse espelho, ele vai trazer questões perguntando, né, o que que eu quero ser a partir daquilo que eu tô sentindo. Então, o que que eu construí quando eu me encontro com aquilo que eu de fato preciso? A lua cheia, ela é esse momento de maior visibilidade, então as situações que vinham se desenhando há semanas também vão ganhando um contorno mais claro. Os sentimentos mais difusos da gente também, a gente vai conseguindo nomear isso melhor, né, e ver isso pode também causar todo um desconforto, porque é aquele momento e o primeiro gesto de qualquer mudança que vale a pena é manifestado ali na nossa linguagem, né, então a gente começa a pensar sobre aquilo que a gente estava sentindo. É como um quarto escuro, né, quando você entra num cômodo que está com a luz apagada e você acende as luzes, você vai observar objetos que estão colocados em espaços que talvez você questione e tudo, mas tudo aquilo já estava ali. Mas na verdade você só conseguiu ver porque a luz te mostrou. Então, e é a partir dessa luz que a gente consegue arrumar esses espaços, né? E colocar esses objetos em lugares que talvez façam mais sentido pra gente. Então, enxergar essas emoções e dar nome para isso, por mais incômodo que seja, é libertador também. Então, quando a gente pensa nesse eixo Leão e Aquário, que é onde a Lua tá enchendo agora na quinta-feira, talvez esse seja o eixo mais caricaturado da astrologia, né, porque Leão, ele virou um sinônimo de ego inflado e Aquário virou um sinônimo de, sei lá, esquisitice, né, de sangue frio, e nenhuma dessas caricaturas ajuda ninguém a ver nada melhor, né. O eixo Leão e Aquário, ele fala sobre a nossa identidade e pertencimento também. É aquilo que nós somos e aquilo que nós nos transformamos quando nos misturamos no coletivo. Leão, ele é um território que fala do nosso brilho próprio, da expressão que nasce de dentro da gente e que nem precisa pedir licença para aparecer. Então é aquela criança que desenha sem se perguntar se o desenho ficou bom, porque é uma pergunta que ainda nem existe para criança, né? A nossa capacidade de ocupar espaços no mundo com aquilo que genuinamente somos é algo muito natural do ser. Depois é que isso vai se misturando nas socializações da vida, mas existe uma grande dignidade nisso, né? E também uma responsabilidade, porque quem esconde o próprio brilho vai privar também o mundo de alguma coisa. Aquário é o território ali dos grupos, das redes, daquilo que a gente constrói junto. Então é a percepção de que toda identidade existe dentro de um tecido, entre pessoas, dentro de uma cultura, atravessados às vezes por causas, por comunidades, pelo tempo histórico das coisas. Então Aquário, ele tem sempre esse questionamento de para que serve? A quem serve esse meu brilho, né? Para onde essa minha luz vai quando ela sai de dentro de mim? Então é um território alimentando o outro. Você percebe que as coisas eles têm uma conexão muito importante, uma necessidade de um e do outro. E essa identidade que se abre para o coletivo, ela também ganha um destino próprio, né? Então é o coletivo que acolhe as identidades que vão ganhando rostos, né. Então o eixo Leão e Aquário, ele vai ensinar pra gente a circular entre esses 2 lugares em movimento, sem necessariamente uma coisa excluir a outra. E toda lua cheia nesse eixo Aquário-Leão reacende essa conversa interna. E ela costuma aparecer em situações bem concretas. Então, é um projeto seu que precisa de um grupo para ele acontecer, ou é um grupo pedindo mais de você do que você quer dar para esse grupo. Às vezes é um reconhecimento que acaba chegando, mesmo que demore, e que também te faz repensar para quem que você está brilhando. Então, um time de trabalho, uma comunidade ou uma amizade onde você vai perguntando quanto cabe de mim ainda aqui, né? É mais ou menos os questionamentos que essa lua cheia vai trazer pra gente. Tudo isso é um material de trabalho para esse momento, né? E a vida entregando esse tema pra gente elaborar com consciência, ao invés de ficar repetindo sempre no automático aquela mesma história. Só que tem
personagens próprios nessa lua cheia, né, então o céu ele tá desenhado de uma maneira e projetado de uma forma muito específica. Então o primeiro desses pontos a serem tratados é que o Sol, ele está ao lado de Júpiter. Então, o Júpiter, ele vai sempre, em qualquer trânsito e evento astrológico, ele amplia tudo aquilo que ele toca. Então, expansão, confiança, senso de merecimento, vontade de querer mais da vida. Quando Júpiter acaba abraçando de alguma maneira esse Sol em Leão, os nossos desejos também crescem, as nossas vontades, a percepção do que a gente acredita merecer vai crescendo junto com isso. E de repente, o espaço que você estava ocupando e achava que estava suficiente começa a parecer pequeno. Então, aquele "tá bom assim" que você estava aí repetindo há meses e meses, vai perdendo um pouco da sua convicção. E tem uma fome também, de vida nessa conjunção de Sol e Júpiter em Leão. E essa fome de vida pede que a gente descubra do que ela tem fome exatamente, né. Fome de quê? Como diria a música dos Titãs. Porque ampliar é também um verbo sem direção própria, né. Tá ampliando o quê? Tá crescendo o quê? O Júpiter ele pode expandir a nossa coragem, eh de pedir mais, né, ou de exigir mesmo mais do que aquilo que a gente merece, mas ele também pode expandir a nossa impaciência, a sensação de que tudo deveria estar acontecendo agora, do tamanho que a gente imaginou. Então a gente esquece também que os passos dados, eles às vezes a vida, a gente precisa de tempo para ver essas coisas acontecendo, né? Mas algum passo ele tem que ser dado. Então, talvez ele não precisa ser o grande passo, você não precisa pensar num resultado final, mas qual é o primeiro passo que você quer dar dentro daquele objetivo grande que você tem para sua vida? É uma pergunta interessante agora, né? E é importante porque lá na frente, né, daqui a uma semana, a gente vai ter a minguância dessa lua, e ali a gente vai extrair mesmo o sumo daquilo que vai ficar de fato. Porque também vamos ter outras lunações em seguida que igualmente fortes e representativas, que a gente vai utilizar as perguntas. Então também não é para perder isso de vista. Existe também do outro lado da história, né, do outro lado dessa oposição, dessa mesa, em Aquário, a gente tem a Lua, que também está acompanhada. Ela vai estar junto de Plutão. Plutão é o senhor das profundezas. Ele, inclusive, carrega uma forma bem pesada dentro da astrologia moderna, né? Porque virou o vilão preferido por aí, associado muito às nossas crises, a perdas, a finalizações, e eu trabalho com uma leitura um pouco diferente de Plutão, né, percebendo que Plutão, ele na verdade fala daquilo que existe embaixo da superfície, daquilo que é verdadeiro demais para continuar escondido, e ele revela o que já estava lá, esperando uma coragem maior que o Sol, conjunto a Júpiter, pode oferecer para ele ser visto, né, para esses talentos e aquilo de verdadeiro que estava escondido poder ser visto. Com Plutão andando de mãos dadas com a Lua, numa lua cheia, os sentimentos também dessa alunação podem vir com uma profundidade acima do normal. Uma conversa comum tocando em lugares muito antigos nossos, uma cena qualquer trazendo de volta uma memória que você às vezes nem lembrava, que nem sabia que guardava, e a sua percepção também sobre os vínculos, sobre grupos, sobre situações coletivas também vão mudando de camada, né? Como quando você mergulha e a água muda de temperatura, de repente, você vai indo mais para baixo, ela vai ficando mais fria. Então, essa é a qualidade maior dessa lua conjunta a Plutão, porque em Aquário é interessante também, a lua, ela fala de envolvimento. Toda lua, toda vez que a gente fala da lua, a gente está falando de envolvimento. Um envolvimento amadurecido que enxerga além das necessidades pessoais, né? Principalmente por estarmos falando do signo de Aquário. Então, a lua em Aquário, ela não quer muito saber só como ela se sente em relação a um ambiente. Ela também está perguntando o que é bom para todos aqui, o que serve ao conjunto. Esse é o sentir dessa lua em Aquário que aprendeu perspectiva.
Então é a ternura de quem ama de olho aberto e considerando o todo, não só ali aquela relação. Com o Plutão junto disso, a gente vai, ter um raio-x nesse sentir, né, e aí a gente pode sim, você pode aí perceber dinâmicas de grupos que antes estavam passando batido por você, né. Quem sustenta o quê nas relações, que acordos silenciosos existem na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, e quais deles ainda fazem sentido para você. A memória emocional pode ser atravessada por percepções novas nesse momento. E essa percepção nova, em uma memória antiga, ela acaba reorganizando alguma coisa dentro da gente. Então, se durante esses dias você se pegar aí sentindo coisas intensas demais e pensando da onde está vindo tudo isso, a resposta provavelmente é já estava aí, você só acendeu a luz, a lua cheia só iluminou e Plutão trouxe para a superfície, né. O que a gente vê, a gente já pode também trabalhar. Então, o que fica no fundo continua ali decidindo por nós sem pedir licença. Mas quando a gente acende a luz, aquilo passa a estar no nosso controle. E qual é a graça e a saída dessa lua cheia? É porque a gente tem mais um personagem no centro disso tudo, que é Urano em Gêmeos, um signo duplo de ar, que acaba mudando um pouco o tom dessa história inteira, porque Urano rege Aquário. Então ele está conectado a essa lua cheia já pela disposição dele, né, por ele de alguma maneira forçar uma linguagem, essa lua cheia e todos esses eventos precisam passar por ele, mas ele está em Gêmeos, que é um signo que conversa muito bem com os signos de fogo e com os signos de ar. Então, o Sol em Leão está fazendo um aspecto de sextil, que é uma negociação importante com Urano em Gêmeos. E a Lua, Plutão em Aquário, está fazendo um trígono com esse Urano. Traduzindo isso, esses dois polos dessa oposição estão com uma saída lateral, uma rota de fuga com um arzinho fresco por causa dos Gêmeos ali, né. Urano, ele fala do inesperado na nossa vida, das atualizações, das liberdades que chegam às vezes por caminhos que a gente não estava planejando. Em Gêmeos, ele acaba operando através de conversas, de informações, de curiosidades que a gente tem que fazem a gente acessar outros assuntos, outros temas, de encontros e ideias que vão surgindo no meio do caminho. Então, olha que mensagem importante que está trazendo, né? Uma informação nova que te reposiciona, te coloca de frente ou diante de outros assuntos ou outros pontos que você ainda não sabia sobre uma determinada situação. Esses aspectos, eles vão abrindo um espaço real para mudanças dentro dessa lua cheia. Então, mudanças daquelas que surpreendem positivamente, né? Então, encontros inesperados com pessoas que a gente não conhecia, não pensávamos dentro do assunto que a gente está tratando. E encontros inesperados talvez seja mais bonito com você mesmo, com versões suas que você desconhecia, com vontades que ainda não tinham nenhum registro para você e com respostas diferentes daquela que você esperava dar. Então, a gente carrega muitas expectativas sobre nós mesmos, né? A gente nomeia, né? A gente diz que a gente é assim, que a gente nunca faria tal situação, que a gente sempre reage de tal jeito. Mas Urano, em um aspecto fluido, com uma lua cheia dessa, vai afrouxando esses roteiros pré-determinados, né? Então, de repente, você pode se pegar respondendo diferente, querendo diferente, reagindo de outra maneira. Desde estranhar isso, dá tem algum espaço aqui para fazer alguma coisa que é muito mais fértil. Ficar curioso, sabe? Se perguntar: "Quem é essa pessoa que está aparecendo aqui em mim?". E se as profundezas de Plutão trazem um material antigo para a superfície, Urano oferece jeitos novos de lidar com esse mesmo material antigo. Então tem uma combinação muito generosa nesse sentido, né, do céu podendo mostrar o que pede mudança e, ao mesmo tempo, deixando abertas as janelas para que essa mudança chegue, sabe. Eh e a astrologia vista dessa forma, né, com um chão diferente, eu acho que a gente também pode pensar aqui em coisas práticas, né, para esses dias. Primeiro, observar aí
aonde a sua identidade e os grupos que você participa estão se encontrando ou se estranhando. Então, trabalho, família, amizades, comunidades, parcerias, a turma que você encontra sempre em determinada situação. E se perguntar, né, onde é que você está brilhando de verdade? Aonde você está tendo que se apagar para caber ali? E a resolução que. Que às vezes a gente acha que não pode esperar, mas ela pode esperar, porque a observação, às vezes, ela é um trabalho não tão valorizado, mas que às vezes ele se basta, né, a gente às vezes não precisa reagir, a gente pode só observar. Segundo ponto que eu acho que dá pra gente pensar também é dar espaço para os desejos serem ampliados por Júpiter e mesmo assim, antes de obedecer a todos eles, anotar o que cresceu em você nesses últimos dias, né, e daqui a 2 semanas, numa lua nova que a gente ainda vai conversar, você relê esses desejos, né, perceber ali o que continua fazendo sentido com a poeira mais baixa. E lembrar também que desejos verdadeiros e profundos e importantes para a nossa vida, eles sobrevivem à espera também, né. Quem nunca viu uma roupa numa loja e falou: "Vou guardar essa informação aqui e se essa roupa continuar na minha cabeça eu vou lá comprar de novo". Eu às vezes ajo assim, se ficar na minha cabeça é sinal de que eu tenho que voltar. Às vezes é uma maneira pra gente não ser tomado, né, pelo impulso que às vezes pega a gente, né. Outro ponto também que acho que é muito importante é falar das emoções profundas de Lua-Plutão, né, que podem aparecer. Então, se surgirem aí, escuta elas com calma, como quem recebe uma notícia de um grupo, de um amigo que a gente não vê há muito tempo. Se precisar e se te ajudar, escreva ou converse com alguém da sua confiança, leva para sua terapia, para sua prática religiosa. A intensidade da lua cheia, ela vai passar. O que vai permanecer é o que a gente vai acabar podendo produzir algo de valor verdadeiro na nossa vida, sabe? Mais um ponto que eu acho que é importante é deixar um espaço para o inesperado com esse Urano aqui em Gêmeos, né? Aceitar convites para passeios ou cafés que você normalmente recusaria, ler uma mensagem que é estranha, mas lê até o fim, lê de novo. Urano em Gêmeos, ele trabalha nos detalhes da comunicação, sabe. E, às vezes, a porta nova da sua vida se parece com uma conversa banal de terça-feira. E o mais importante, esse céu descreve um tema, uma qualidade. E, o que a história da tua vida, quem escreve é você. Quem escreve a sua história continua sendo você, o céu não faz nada sem você, certo? Bom, eu penso muito em faróis, né, essa é a minha psicose da vida, e um farol, ele faz só uma coisa, ele ilumina o suficiente para quem está navegando enxergar a costa, as pedras, decidir o próprio caminho com mais clareza. O mar continua sendo para o navegante navegar. Então uma lua cheia, ela funciona assim, e esse vídeo eu espero que também funcione dessa forma. Espero que nessa alunação você se encontre disposto e disposta a se enxergar, a olhar para o teu próprio brilho pessoal, para o que pede profundidade na sua vida, para o que chega às vezes sem avisar. E se esse vídeo iluminou alguma coisa aí para você, me conta aqui nos comentários o que luzinha acendeu aí, compartilha com alguém que ainda tenha medo de astrologia, medo de Plutão, medo de lua cheia, e a gente se vê em um próximo céu. Boas coisas para você.